Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, apesar da voz rouca. Histórias assombradas. Como a parteira sabia? A moça que nos conta esse relato diz que tudo começou com a avó, a Dona Eni, que infelizmente hoje já é falecida, mas quando era jovem era parteira na cidade onde morava lá no Paraná. Toda vez que uma mulher ia dar à luz, ela era chamada. Era bastante conhecida na região e ia sempre a cavalo, não importando o dia ou a hora. Certa noite, era de madrugada, ventava muito, estava armando um temporal e o cavalo estava lá inquieto, com medo do temporal. O cavalo relinchava e aquela ventania, sabe quando o tempão tá vindo? Aí ela foi na casa dela ali, deu uma olhada pela janela para dar uma olhada no tempo. Quando ela viu lá fora, parado assim, parado, olhando diretamente para ela, um homem. No meio da ventania, o homem parado lá, olhando para ela com um olhar triste. Meio assustada, mas curiosa, a Dona Eni catou um facão que ela guardava ali do lado da cama para segurança dela. Catou um facão, foi até a porta da frente, onde o homem ainda estava, para saber o que se passava ali, que aquele homem estava ali, né? E intrigada, ela perguntou: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" E aí o homem respondeu: "Oi, Dona Eni, aqui é o Pedro, do sítio Alvorada." E ela respondeu: "Pois não, seu Pedro, o que o senhor deseja?" Respondeu assim, mas meio sem lembrar direito quem era. E aí o Pedro falou para ela que a mulher dele estava dando à luz e ele não sabia o que fazer. E ele temia que sem a ajuda dela, a mulher não conseguiria dar à luz ao filho. Então ela falou que tudo bem, que era para ele esperar que ela já voltava, que era para ele ir na frente mostrando o caminho a ela. E o homem assentiu com a cabeça e ela correu para dentro de casa ajeitar as coisas. E sem avisar ninguém da família, porque ela estava com pressa, trocou de roupa, foi lá no celeiro, catou o cavalo que estava arisco com medo daquela tempestade, montou o cavalo, deu a volta na casa, foi para frente da casa onde estava lá o homem montado em seu cavalo, esperando a Dona Eni, parteira. E os dois seguiram estrada fora, ventania, aquele tempo fechado, relâmpago, e aí começou a chover. Choveu, os dois já estavam ensopados, seguindo estrada dentro. Terminou a estrada e eles continuaram mata dentro. O homem galopando o cavalo a toda velocidade e a Dona Eni ali atrás acompanhando o ritmo. E diz que o rio já estava quase transbordando, o rio já estava muito cheio. Mas ali a Dona Eni, muito corajosa, valente, reduziu a velocidade do cavalo, foi ali com calma, passou por aquela ponte que já estava quase coberta pela água. E quando terminou de passar a ponte, ela notou que o homem estava atrás, ficou para trás. Intrigada, ela parou e perguntou: por que parou? E ela notou que o cavalo dele estava relutante, ele não queria passar pela ponte, ele relinchava, ele não ia, empacou, não queria sair do lugar de jeito nenhum. E aí o homem virou para ela e falou: Vá na frente, a casa é logo ali, eu vou tentar desempacar esse cavalo." Então ela seguiu em frente até chegar numa casinha simples de madeira, onde só tinha uma luzinha de lampião acesa num quarto de onde você já ouvia os gritos e gemidos de dor da mãe. Aí a Dona Eni entrou pedindo licença e aí a Laura estava ali na cama, sentindo as dores do parto, quase parindo já, e estranhou quando a Dona Eni chegou. Mas estava exausta demais para questionar alguma coisa e não demorou muito até que o bebê nasceu. E aí a Dona Eni fez o parto, todo aquele primeiro atendimento, e a Dona Laura, que acabou de parir o bebê, pegou no sono. E a Dona Eni ficou ali do lado, cuidando da mãe e do bebê até o dia clarear. E ao acordar, a Dona Laura perguntou para a Dona Eni como ela sabia que ela estava dando à luz aquela madrugada. E ela falou que foi o seu Pedro que tinha ido avisá-la. Muito assustada, a Dona Laura disse que Pedro, seu marido, ele tinha viajado a trabalho e ele ainda ia demorar para voltar, então era impossível ter sido ele. As duas acharam estranho, mas ficou por isso mesmo. E no dia seguinte, ao ir para a cidade, a Dona Eni encontrou com um compadre lá.
E ele, assim que a viu, já chegou falando: Ô, comadre Ni, você não acredita quem faleceu ontem? E ela respondeu assustada, né? Quem que morreu? E ele falou: O Pedro, do sítio Alvorada. Ah, impossível, ela falou. Ao que o compadre respondeu: Pior que não, ele estava voltando pro Paraná quando sofreu um acidente na serra. Disseram que ele morreu na hora, isso foi ontem à noite. Espantada com a situação e com frio na espinha, ela percebeu que quem foi avisá-la naquela noite foi o espírito do seu Pedro. Foi suplicar por ajuda para salvar sua esposa, que estava correndo risco de morte ao parir a criança. O demônio em forma de porco. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e mora em Saltinho, pertinho de Piracicaba. E esse relato que ela vai contar, quem contou para ela foi a bisavó. Ela conta que a bisavó dela sempre morou no sítio. E o sítio deles fica na região de Laranjal Paulista, a minha cidade. E diz que muito antigamente, muitas fazendas ali ao redor plantavam café e tinham escravos, realmente. Bom, a bisavó dela contava que em uma dessas fazendas havia um fazendeiro que era muito mau. Esse fazendeiro tinha um pomar muito grande, com uma variedade enorme de frutas. E diz que quando ele recebia visitas na fazenda dele, ele pedia para as crianças, filhas dos escravos, subirem nos pés de fruta lá, subirem nas árvores para pegar as frutas. Mas quando essas crianças estavam lá em cima pegando as frutas, ele catava a espingarda dele e atirava nelas, muitas vezes matando as crianças. E ele diz que gostava de ver elas caindo da árvore. Bom, depois de alguns anos, esse fazendeiro faleceu. E como antigamente era costume, as pessoas eram veladas na própria casa. Naquela época, eles deixavam o corpo em cima de uma mesa coberto por um pano branco. E enquanto o corpo estava na cozinha, lá em cima da mesa na cozinha, olha só que jeito que depois de você pôr o corpo da pessoa velado em cima da mesa na cozinha, aí no dia seguinte você arruma a mesa ali para almoçar, sabendo que o corpo foi velado ali. Enfim, era assim. Então, enquanto o corpo estava lá na cozinha, né, em cima da mesa, o pessoal, os familiares estavam ali na sala, o pessoal consolando os familiares, quando escutaram barulhos vindo da cozinha. Quando o povo foi na cozinha, viram um porco enorme, meio vermelho, com dentes enormes. E esse porco, num movimento só, catou o corpo do fazendeiro e saiu correndo, arrastando o corpo dele. Os homens que estavam ali no velório correram atrás do porco para ver se achava o corpo do fazendeiro, mas não encontraram nada. Nem nos dias seguintes procuraram, não acharam nem porco, nem corpo. A bisavó dela costumava dizer que aquele porco era o próprio diabo que veio buscar o fazendeiro de corpo e alma. Ela termina dizendo que acredita nessa história, porque a bisavó dela não era uma mulher de mentiras. Era séria, não gostava de mentiras. A sogra acabou com o casamento da minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que tudo começou antes dela nascer. Os pais dela se casaram em 1996. Ambos trabalhavam em São Paulo. A mãe dela, Lúcia, nasceu numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo. Já o pai dela já nasceu mesmo na capital. E ela conta que a mãe do pai dela, a avó paterna, sempre foi uma pessoa de coração muito amargurado, de alma amargurada, uma pessoa ruim. Ela conta que quando o pai dela e os dois tios falecidos ainda eram crianças, o pai deles, né, o avô dela, abandonou a família, foi embora de casa. E a avó dela nunca mais deixou as crianças terem contato com o pai, ter contato com o avô da moça que nos conta esse relato. Ela mesma diz que nunca conheceu o avô. Enfim, a avó dela, que aqui ela vai chamar de Rose, a avó mãe do pai dela, diz que praticava magia negra e coisas do tipo, e afins. E ela lembra que quando era criança, ela não gostava de ir na casa dessa avó. Ela tinha medo e se sentia desconfortável lá. O pai dela era o único filho vivo que a avó dela tinha. E quando ele se casou com a mãe dela, a velha ficou mais amargurada ainda.
Então ela fazia de tudo para causar discórdia entre os pais dela. Certa vez, pouquinho tempo depois de se casarem, os pais dela estavam procurando casa para morar lá em São Paulo, quando a mãe dele, né, sugeriu que eles fossem morar com ela. Mas diz que como a mãe dela é ligeira, deu um jeito de arranjar uma casa bem longe da velha. Por fim, acharam uma casa lá na Zona Leste e foi lá que eles conheceram, que ela conheceu os seus avós de consideração e o saudoso padrinho, que já é falecido. Tudo estava aparentemente bem, até que em 1998, a moça que nos conta esse relato nasceu. Diz que ela era um bebê bem gordinho e irritada, mas diz que era boazinha, não dava trabalho não. E ela diz que desde que pisou nesse mundo, ela nunca gostou da Rose, da avó dela, da avó paterna. E diz que criança sente, né, quando tem coisa ruim por perto, né? E ela realmente diz que sempre sentiu. Diz que um certo dia, ela ainda era um bebê de colo, eles foram fazer uma visita para Rose, para a avó dela. E estava tudo bem. Lembrando que diz que o pai dela sempre foi uma ótima pessoa, nunca agrediu ninguém. Quando do nada, assim que ele botou os pés na casa da mãe dele, que ele chegou lá, ele mudou. Seu semblante ficou diferente, ele ficou com um olhar horrível e do nada ele deu um tapa na mãe dela, sem motivo algum. E a velha, a mãe dele, caiu na gargalhada ao ver a cena. A mãe dela, obviamente, não ia ficar mais ali, pegou a menina no colo e saiu de lá. Depois de uns dias, o pai dela voltou para casa pedindo desculpas. Eles ficaram um tempo sem se falar, mas no fim acabou que voltaram tudo ao normal. Passaram-se mais alguns anos e os pais dela resolveram sair do aluguel e compraram uma casa, que é onde ela mora até hoje. Compraram uma casa no interior de São Paulo. Se mudaram em 2002, ela tinha entre 13 e 4 anos de idade. Tudo ia bem. Quando, sem mais nem menos, o pai dela vira para a mãe dela e fala que vai embora de casa. Foi embora de casa. A mãe dela ficou arrasada, sem entender. Estava tudo indo muito bem. Bom, aí em 2004 saiu o divórcio. A mãe dela estava péssima, com uma criança de 4 anos de idade para criar, para cuidar sozinha. E aí ela resolveu frequentar uma igreja evangélica. E lá conheceu pessoas muito boas. E depois de um tempo frequentando a igreja, ela estava andando na rua quando uma mulher que ela nunca viu na vida parou ela e disse: Fizeram um trabalho para você cair em depressão e ficar de cama. Querem tirar tudo de você, inclusive a guarda da sua filha. A mãe dela disse que ficou mega assustada. Ela não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto aquela mulher na vida. Por fim, a mulher terminou falando: Mas tudo isso que lhe fizeram de ruim vai voltar para a pessoa. Tudo vai voltar para quem fez. Fique tranquila, porque Deus nunca vai te deixar desamparada. A mãe dela caiu no choro e só disse amém. Bom, com o tempo, a moça que nos conta esse relato diz que foi crescendo e passou a visitar o pai pelo menos um final de semana no mês, pois foi o que o juiz determinou quando houve o divórcio. Ela diz que nunca gostou da avó paterna dela, de verdade. Desde que nasceu, ela nunca gostou de ir na casa dela. Ela se sentia incomodada e toda vez que ela ia, a avó dela tentava fazer a cabeça dela para ela deixar a mãe e ir morar com ela e com o pai dela, com a avó e com o pai. Mas ela conta que nunca deu bola, ela ia lá para ver o pai dela. Mas diz que infelizmente o pai dela foi se tornando uma pessoa péssima. Com o tempo, morando com a velha, até hoje ele fala coisas absurdas da mãe dela. Fala que a mãe dela é uma vagabunda, que ele saiu de casa porque ela o traía. Tudo mentira, mas tudo de ruim que ele fala volta para ele. E as pessoas descobrem que tudo que ele fala é mentira. Enfim, passaram-se mais alguns anos, a mãe dela se reergueu, estava e está ainda se mantendo sozinha. E em meados de 2010, a mãe do pai dela, ou seja, a avó da moça que nos conta esse relato, foi diagnosticada com problema nos rins. E daí só foi piorando, piorando. Resumindo, ela morreu, definhando aos poucos numa cama. Ou seja, todo o trabalho que ela fez para a mãe dela voltou para ela.
Bom, hoje ela procura não guardar rancor do pai dela, embora seja difícil. Hoje ela tem 19 anos e agradece a todas as forças do bem que ajudaram a mãe dela a passar por esse obstáculo. E, na verdade, ela tem pena do pai dela por ser uma pessoa tão fácil de manipular. Hoje ele tem outra família, porém ela não fala mais com o pai, mas espera que ele seja feliz. E diz que a velha deve estar sofrendo no inferno de tanta maldade que ela já fez para os outros. Um anjo ajudou a minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela, quando a mãe dela tinha por volta de 5 ou 6 anos de idade. Quando criança, a mãe dela morava numa cidade no interior de Minas Gerais. E no quintal da casa da mãe dela, diz que tinha um morro que dava acesso a uma parte da casa que ela não se recorda qual. E diz que tinha uma pedra no meio desse morro. Uma vez, num dia chuvoso, lembrando que o quintal era todo de terra, então quando chovia ficava escorregadio. Num dia chuvoso, ela resolveu que acho que seria legal brincar ali naquele morro. Brincadeira vai, brincadeira vem, ela escorregou, caiu e bateu a perna naquela pedra daquele morro. Como era interior, uma cidade com poucos recursos, ela teve que esperar com a perna quebrada até o final da tarde para o vô dela pegar e levar ela para um hospital na cidade próxima, que é onde ela mora hoje, que ficava aproximadamente uns 30 minutos de distância. Chegando no hospital, fez os devidos exames, engessou a perna, passou a noite, aquela noite no hospital. No dia seguinte, o médico deu alta e disse que era para voltar lá depois de um certo tempo. E tudo foi feito como recomendado pelo médico. Passados os dias, ela retornou ao hospital para engessar a perna numa outra posição. E a avó dela, muito preocupada, perguntou para o médico se a menina, a mãe da moça que nos conta esse relato, se ela voltaria a andar normalmente. E o médico respondeu que não havia possibilidade, que a forma que ela quebrou a perna prejudicou muito o funcionamento dela. E ele acrescentou ainda que gostaria de estar vivo para vê-la andar normalmente, pois realmente não havia possibilidade. E ela conta que a mãe dela sempre foi muito apegada a Deus, mesmo de pequenininha. E segundo ela, com medo de nunca mais voltar a andar normalmente, numa noite, deitada em sua cama já pronta para dormir, ela orou pedindo a Deus que, se fosse de sua vontade, que lhe abençoasse com a possibilidade de ter os funcionamentos da sua perna de volta. E segundo ela, ainda com o gesso na perna, ela sentiu um toque, como se fosse uma mão passando na perna dela, desde o início do gesso até as pontas dos dedos. Bom, um tempo passou, ela retirou o gesso, passou por aquela fase de adaptação, de se acostumar agora sem o gesso e voltou a andar normalmente, sem nenhuma sequela. Quanto ao médico, ela não sabe qual foi a reação do médico, ela não lembra. Mas hoje a mãe dela é costureira, trabalha numa empresa há 20 anos e usa muito as perninhas dela. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para todos vocês e até os próximos relatos. Tchau! Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sassaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios.
E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacomitti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível. E você pode conferir toda a programação, maiores informações, no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia!